Vamos então para o destaque tricolor, que ganhou na estreia do Campeonato Brasileiro, batendo a equipe do 13 de Campina Grande. Carlos Miguel, qual foi a movimentação de hoje? Alô, Fitidense! Um abraço para você, Vibrante. Vibrante, hoje teve a reapresentação, né? Ontem foi folga geral, hoje a reapresentação à tarde, trabalhos internos, né? Apenas academia, trabalho de recuperação. E amanhã o primeiro treino com bola da semana, amanhã à tarde no Arruda, quando começa a semana efetivamente para o jogo contra o Horizonte. O Horizonte tem uma curiosidade, a assessora de imprensa, uma das assessoras de imprensa do Horizonte, é assessora de imprensa também do Marcelo Cabo, do treinador do Santa. Mas é uma coincidência, logicamente, que ela não fica aqui na capital pernambucana, ela está lá acompanhando o Horizonte, inclusive chega no sábado a equipe do Horizonte. Pelo menos foi a primeira informação que nós obtivemos em relação ao próximo adversário do Santa. O jogo domingo, 3 horas da tarde, 3 da tarde por uma decisão da CBF, não é decisão do Santa Cruz, e o Santa praticamente vai ter todo o time à disposição, porque Matheus Melo era o jogador que estava de fora da partida contra o 13, ficou na capital pernambucana junto com o Vinícius Silva, eles que estavam se recuperando, o Matheus Melo lesão abdominal, né, e o Vinícius Silva, lateral esquerdo, de um desconforto, e aí por isso não participaram da movimentação no domingo, no jogo do domingo, mas ficam à disposição, nenhum atleta no departamento médico, o que é uma boa notícia para o técnico Marcelo Cabo, viu, Vibrante? Matheus Melo, então, você tem mais ou menos assim uma previsão de quantos dias para poder ele estar à disposição? Começa a transição hoje, segundo até o médico Dr. Wilton Bezerra, nós conversávamos com ele no domingo na transmissão, lá em Campina Grande, ele já dizia que na segunda-feira começaria a transição, mas segunda foi folga. Então, começando hoje, mais 2 dias de transição, a partir de quinta-feira ele já fica à disposição do técnico Marcelo Cabo. Eu acredito, Vibrante, que ele deve começar no banco, por falta do ritmo de jogo, já está há algum tempo sem jogar uma partida oficial, não participou das semifinais do Campeonato Pernambucano, então o Matheus Melo deve realmente começar no banco de reservas, até porque está sem ritmo, né, de jogo, e o técnico Marcelo Cabo até quer dar uma experimentada no Júnior, né? O Wilson Júnior, que entrou e foi bem na movimentação, ajudou ali o Santa a vencer no segundo tempo, né? O jogo estava truncado, um bom momento do 13, quando a bola veio pela esquerda do Rodrigues e o Israel achou aquela cabeçada ali dentro da pequena área, fazendo o único gol da vitória do clube. O Santa venceu, mas todo mundo sabe que o Santa não jogou nada bem. Diego Eduardo, eu queria saber de você três questões. 3 jogadores, na verdade, né? Você que esteve em Campina Grande, analisando o jogo lá no Amigão. João Diogo deveria ser titular? Israel, que fez o gol da vitória, deveria ser titular? E William Júnior, que foi contratado, deveria... Pois não? É o William Júnior, eu falei o Wilton, né? Tô ficando doido. O William Júnior. E o William Júnior, pronto. Queria saber desses 3, Diego. Um por um, o que é que você acha? João Diogo, Israel e o William Júnior. Sobre o João Diogo, Vibrante, para mim é incontestável. É peça para ser titular absoluto nesse ataque do Santa Cruz. Thiaguinho, o Galhardo, né? Porque por enquanto não tem um outro 9, mas ele já precisa mostrar serviço. E o João Diogo para completar esse trio ofensivo. E não apenas o trio ofensivo, para ele poder também dar mais força, né, na criação de jogadas, até porque não tem um 10 ainda para poder assumir essa responsabilidade. João Pedro e Matheus Melo seguem devendo, não fazem uma boa fase nessa temporada do Santa Cruz. Sobre o William Júnior, eu confesso que eu gostei, apesar de que o próprio Marcelo Cabo disse na coletiva pós-jogo, que o William Júnior ainda não está em condição de jogar 90 minutos. Então ele já entrou no segundo tempo, né, conseguiu assumir um pouco essa função de dar mais organização, né, de dar mais consistência no meio de campo. Gostei do futebol do William Júnior, ele pode evoluir bastante, ser uma peça importante sim no meio de campo, mas o Israel é um caso à parte, Carlos, porque é um atleta que ele atua em toda posição. Lateral direita, lateral esquerda, segundo volante, atacante de beirada, e no jogo em Campina Grande ele foi um camisa 9.
Ele mostrou presença de área e marcou o gol da vitória. Então, é um jogador de suma importância para essa campanha na Série D, mas de certeza, para mim, João Diogo é titular absoluto. William Júnior e Israel podem ganhar posição no decorrer da competição. Bom, tem uma galera perguntando aqui, Miguel, preciso saber de você, né, se o Santa protocolou um pedido para mudar o horário do jogo para 17 horas. Não, protocolou não, Vibrante. Não, vai né? ser realmente às 3. E eu vou te falar, nas condições de tempo, temperatura e climáticas que tivemos, que estamos aqui, realmente vai ser um forte calor. Realmente vamos ter uma parada técnica certamente nessa partida. Mas haverá uma grande economia de energia aí, né? Porque se o jogo é às 3 da tarde, o Santa vai economizar no gerador. E qualquer economia, nesse caso, é bem-vinda. Mas, sendo objetivo para o ouvinte, não tem nenhum pedido para trocar o horário do jogo para as 5 da tarde, não. As novas dispensas no elenco, Miguel, elas vão acontecer ou vão continuar nessa semana? Devem sim. Inclusive, na sexta-feira, o zagueiro Genilson rescindiu o contrato com o Santa Cruz. A euforia foi tão grande em relação ao jogo que pouco se falou dessa saída, né? O jogador e o clube chegaram a um acordo e o zagueiro Genilson se despediu, inclusive, já das redes sociais, se despediu dos colegas do trabalho no Arruda. Ele, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, ainda na pré-temporada, ficou fora de tudo, né? Não jogou o Campeonato Pernambucano, não jogou a seletiva da Copa do Nordeste, né? Aquela pré-Copa do Nordeste. Então, sem espaço, o Genilson está fora do Santa. E aí, vamos atualizar os jogadores que já deixaram o clube, né? Zagueiro Genilton, goleiro David, zagueiro Everton Senna, meia Rafinha, atacantes Vini Moura, Douglas Esquilo, Jonathan Ribeiro, Túlio, Gilvan e Zé Arthur. Aí tem aqueles jogadores que não estão sendo aproveitados. Lucas Siqueira, Lucas Bessa, Vini Ora, Richardson. Então são atletas que não estão sendo aproveitados. Estavam naquele grupo que está treinando em separado. Então essa semana Vibrante possivelmente podemos ter novidades em relação às saídas. Até porque o Santa precisa ainda contratar um lateral esquerdo e um atacante. Para 2 chegarem, vai ter que sair. E uma coisa que foi unânime, né? O Arley Menezes falava aqui a Transamérica no domingo, lá em Campina Grande, o elenco está inchado. E o tempo todo os dirigentes corais reforçam isso. O elenco está inchado, ou seja, vai ter que esvaziar. Miguel, eu tô indo pela galera aqui também, tá fazendo as perguntas que o pessoal tá fazendo. Tacão foi demitido? Vou checar essa informação, Vibrante. Até agora à tarde eu não tinha essa informação, não. O Santa oficialmente não comunicou. É uma pergunta, né, de um ouvinte aqui. Muito bem. Até quando... Eu tinha entendido o Papa. Até quando o Pepa vai testar os jogadores? Eu pensei que era o Papa. Não, tá certo. Outra coisa, nossa diretora Carol aqui perguntando sobre o artilheiro. Estamos esperando, viu, Carol? Um novo boletim médico quanto à situação de Cook. A gente tá no aguardo aqui. Diego, a forma de jogar do Santa Cruz, agora é a forma, né? Porque a gente falou sobre o nível. Segundo você, segundo o Miguel, o nível do jogo foi baixo. A forma de jogar do Santa precisa ser diferente no jogo do domingo com o Horizonte? Com toda certeza, Carlos. Principalmente porque vai enfrentar um adversário que tem como técnico o Leandro Campos, que tem como característica o jogo defensivo. São times muito fortes fisicamente. E para enfrentar o Horizonte, o Santa Cruz vai ter que mudar muita coisa. Claro que houve uma certa evolução daquele amistoso contra o ABC para o jogo contra o 13. Mas ainda assim falta muita coisa para melhorar. Claro que houve uma melhor organização no segundo tempo, mas ainda assim o Santa Cruz não jogou bem. E nessa Série D, não basta você correr. Você tem que ter o mínimo de integração com o grupo e que eles consigam corresponder o bastante para poder conquistar as vitórias. Contra o Horizonte não vai ser fácil, apesar de não ter feito uma grande campanha nessa temporada, mas vai ter que mudar muita coisa. Marcelo Cabo já viu alguns problemas com relação à transição para o ataque, né? O Thiago Galhardo um tanto isolado lá na frente, mas tem que buscar também um pouco mais de participação nas partidas. O meio de campo, eu confesso que eu gostei, com Pedro Favela e com o Balotelli. Agora precisa de um 10. O João Pedro, mais uma vez, não apareceu bem. Ainda tem o William Júnior, que pode ser uma opção interessante a entrar, pelo menos no primeiro tempo, né, para começar bem para cima do Horizonte.
e tem que ser uma equipe mais aplicada taticamente, coisa que até então não aconteceu com tanta força em Campina Grande. Bom, Miguel, a primeira e única atualização até agora de parcial foi aquela de um pouquinho mais de 7 mil ingressos. Alguma coisa nova? Ainda sai alguma coisa hoje? 7 mil ingressos Vibrante a preços de R$60 inteira, R$30 meia entrada. É praticamente valor único, 120 cadeiras, 180 cadeiras não sócio. Vibrante, acabei de falar com Arley Menezes. Sim. Em relação à solicitação que o Santa tinha feito. Oficialmente o Santa não comunicou à sua torcida, nem à imprensa, mas o Arley acaba de me confirmar de forma oficial que fez a solicitação hoje para que o jogo do Santa Cruz seja transferido das 3 às 5 da tarde. Solicitação feita. Vamos aguardar o que é que a CBF vai informar, se vai acatar ou não essa solicitação. Em relação ao Atacão, estou perguntando ao próprio aqui se realmente houve essa saída e também ao Arley. Estamos aguardando aqui essa apuração. Se a resposta não chegar em tempo hábil, a gente traz para o ouvinte em relação à preparação física. Porém, a solicitação realmente foi feita pelo Santa Cruz para transferir o jogo das 3 para as 17. E aí vai gastar o gerador.